Pantaroto, do Espaço Astrolábio, e hoje eu estou aqui com um convidado super especial, que é o Gustavo Amorim, e a gente vai falar um pouco sobre as mudanças planetárias. As pessoas têm percebido que tem acontecido muitas coisas, tudo muito acelerado, e uma necessidade muito grande de mudar muita coisa. Então eu gostaria de te perguntar, Gustavo, nesse sentido, o que você pode compartilhar para a gente da sua experiência, tanto do que vem acontecendo e também como as pessoas podem lidar com isso no dia a dia. Sim. Então, primeiro queria agradecer aqui a Mônica, né, o Cris, aqui do Espaço Astrolábio, amigos nossos aqui em São Paulo, que sempre nos recebem com todo carinho, né, por esse bate-papo, essa oportunidade de esclarecer, né, compartilhar com vocês sobre um tema tão importante. Então, a transição planetária é o tema do momento, porque realmente é um ponto na história da humanidade, do planeta único, né, onde nós temos a oportunidade de finalmente evoluir como uma humanidade inteira, né? E essas transições elas já eram previstas, né, pelos antigos, principalmente tradições mais indígenas, conectadas com a Terra, com os céus, com os ciclos cósmicos, né? Então, podemos dizer que existe um precedente histórico para essa transição, né? E existe um alinhamento do ciclo chamado precessão dos equinócios, né, que é o giro da Terra ao redor do seu próprio eixo, que dura 26 mil anos, né? Então, povos como os maias, né, índios norte-americanos, tradições também do Oriente falam dessa época, né, que é especial. E talvez o próprio fato, né, de existirem essas profecias falam dessa nova consciência, né, de um retorno talvez a uma consciência mais integrada com o planeta, né, com o cosmo e também, por que não, com outras dimensões, né, onde existe vida e vida abundante, da qual nós fazemos parte. Então essa transição tem a ver com isso, né, com uma expansão de consciência da humanidade, e nesse processo de mudança, de expansão de consciência, um dos primeiros sintomas é exatamente o revelar da escuridão, né? Então, usando essa metáfora, né, de mais luz e a consciência representando mais luz, né, mais percepção dessa realidade tão profunda ao nosso redor, o que começa a sobressair, né, nas massas ou de forma coletiva é aquilo que é inapropriado, né, as coisas que estão escondidas, que estavam ocultas, que sempre estiveram aí, que são horríveis, né, falando do ponto de vista, né, da consciência humana. Né, coisas como, por exemplo, guerra, né, fome, essa diferença tão brutal, né, em termos de riqueza mesmo entre uns e outros. Então, toda essa preocupação, vamos dizer assim, que a humanidade sempre teve em buscar, né, essa harmonia, essa paz, tem tudo a ver com essa transição, né? E, por sua vez, novamente, a transição tem a ver com a expansão de consciência. E deixa eu te perguntar uma coisa, as pessoas que olham para tudo isso e sentem medo, o que você diria para elas sobre isso, né? Então, sempre que surge o medo, é importante avaliar de onde vem esse medo, né? Então, é importante essa reflexão, né, da pessoa do porquê esse medo surge, né? Ele vem de algo que foi ensinado a você, né? Foi alguém que te falou sobre algo para você temer, né? Algo desconhecido, né? Então eu digo que esse medo vem muito mais da ignorância, no sentido não da ignorância no sentido pejorativo, mas realmente de ignorar as informações mais profundas que estão presentes, né? E sair um pouco da caixa da sua cultura e procurar essas informações em outros lugares do planeta, porque elas começam a chegar. Então o medo é isso, é o medo do desconhecido. E quando você começa a se abrir, né, e percebe que existe uma presença amorosa, é disso que se trata essa nova consciência, né, uma benevolência que te conduz pelo caminho, esse medo naturalmente começa a dar lugar a, não diria nem esperança, mas uma confiança plena de que realmente existe uma presença benevolente que nesse momento se faz cada vez mais presente na nossa realidade, apesar do aparente caos, porque isso é parte da grande mudança, né? O que é inapropriado tem que vir à tona para que nós possamos reconhecer e decidir não fazer mais tais coisas e assim mudar, né, a nossa postura, principalmente, né, individualmente, cada um consigo mesmo, uns com os outros e aí, né, o planeta inteiro, né? Então é disso que se trata. Então eu diria que buscar informação, né, e confiar da sua própria maneira, conectar com a fonte sagrada para você, né, a princípio, e permitir que ela te conduza para uma compreensão até mais expandida dela mesma, né? Eu diria que esse é o passo que deve ser dado, é a intenção pura. E quais são as dicas que você poderia dar nesse sentido no dia a dia, né? Porque as pessoas ficam correndo tanto e elas precisam de algumas dicas para estarem se conectando com essa energia, né? Sim, então uma das primeiras dicas é parar. Né? Então perceber que esse ritmo, né, alucinante no qual a gente vive, muitas vezes
nos impede de perceber coisas preciosas que estão ao nosso redor, né? Parar num momento de reflexão mesmo, entrar em contato, né, com essa fonte maior, seja como você acredite que seja essa fonte, através de uma oração, um pedido sincero, né, e a partir daí pedir orientação para que seja mostrado, né, a verdade, né, no seu nível mais puro e profundo. Então tem muito a ver primeiro com esse momento de silêncio interior, né, de você com você mesmo, você com essa fonte amorosa, que seja como você acredite nela, pedindo uma orientação clara, né, que aquilo que não for verdadeiro, né, que não refletir realmente a verdade, né, dessa presença amorosa no universo, que seja transformado aos poucos, né? Então precisa haver essa intenção, essa predisposição a se transformar, a se mudar, né? E a partir daí existem muitas ferramentas, informações disponíveis nessa época, né? Então, por exemplo, eu trabalho traduzindo as mensagens de Cryon, né, que é um mensageiro sensacional, eu diria, para essa época, né, devido ao teor das suas mensagens, sempre claras, concisas, né, e muito coerentes, né, falando de uma forma abrangente desse momento de transformação. E as ferramentas de equilíbrio energético que eu acho fundamentais também, né, e muitas estão disponíveis no planeta, né, e enfim, tem opções imensas de ferramentas para ajudar nesse processo, sendo que o primeiro passo é você com você mesmo, a sua intenção pura. E depois, digamos que o que foi importante no seu caminho vem através das sincronicidades, da intuição, enfim, né? É um processo mágico realmente, no sentido de que percebe-se uma inteligência benevolente atuando, né, para te conduzir ao longo do caminho. Tá, e falando de ferramenta, né, você está agora no momento dando aqui o curso do MF. Eu já fiz toda essa formação e o uso, né, maravilhosa, muito amorosa, como você falou, porque o amor é fundamental. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Sim, então a MF é uma das ferramentas, né, que existe, está disponível hoje nessa época de transição para apoiar nesse processo. Então eu vou começar pelo nome, né, EMF Balancing Technique, né, traduzindo técnica de equilíbrio do campo eletromagnético. Então trata-se, né, de uma ferramenta energética, vamos dizer assim, trabalha no nosso campo energético, que nós chamamos de malha de calibração universal, e essa ferramenta ela se originou a partir da experiência de fusão com todo, com essa fonte amorosa, né, de uma pessoa chamada Peg Phoenix Dubrow, né, uma americana que integra também a família Cryon, vamos dizer assim, né, trazendo informações a respeito dessa nova energia que chega no planeta, do novo humano. E a MF é uma ferramenta que vai permitir, né, uma recalibração, digamos assim, do nosso campo energético, e isso também anda lado a lado com a expansão de consciência, porque para uma consciência mais expandida, né, mais amorosa, benevolente, se manifestar através de nós, é necessário uma atualização, vou usar esse termo, né, do nosso campo, né, para que essa consciência seja ancorada, vou usar esse termo também, para que nós possamos manifestá-la no nosso dia a dia. Então essas ferramentas ajudam nesse sentido, e a MF é uma dessas ferramentas, né, com a qual eu venho trabalhando há anos, que tem me ajudado muito no meu próprio processo, né, de evolução, de expansão de consciência, e tantas outras pessoas que tanto passaram pelas sessões quanto fizeram os cursos, né, e os relatos são os mais diversos, né, em termos de empoderamento, de capacitação humana, né, então é mais uma das ferramentas disponíveis, né, nessa época de transição. O que eu percebo de interessante nessa técnica é que ela faz um convite de forma amorosa, né? Porque às vezes a gente olha para aquilo que a gente tem que mudar e a gente coloca julgamento, né? E na verdade eu sinto que ela aproxima a gente da intenção do que a gente quer pra gente, né? E aí ao mesmo tempo é uma coisa aconchegante, amorosa, né? E essa energia tem que acontecer junto, né? Porque senão a gente fica ainda no conflito, brigando, né? Exato. Então é uma das características dessa ferramenta específica, né? Essa porque ao trabalhar com o campo eletromagnético, então parece um termo mais técnico, científico, mas a essência dela é exatamente a energia amorosa do ser, né? Permitir uma recalibração desse campo de maneira que a sua própria essência, que é amorosa, que é sábia, né, emane de você. E aí você pode, né, trilhar um caminho de transformação compassivo, onde você acolhe, né, aquelas partes de você que tem sofrido nessa baixa energia, baixa consciência, transformando, né, integrando e dando um passo além nesse processo constante, né, de crescimento, de expansão. Né? Então ela traz essa energia amorosa, né, porque ela veio de uma fonte amorosa, né, apesar do nome técnico, mas a gente vai cada vez mais percebendo que o que é ciência, que é o estudo da natureza das coisas, espiritualidade, nunca teve separado, né? E isso é fundamental nesse momento, né? E para a integração dessas duas, vamos dizer assim, dessas aparentemente dois ramos do conhecimento humano,
né, é necessário o retirar dos véus mesmo, crenças tanto do ponto de vista técnico-científico quanto do ponto de vista religioso, né, para que possamos perceber, né, que o Criador de todas as coisas que habita em nós é benevolente e nos conduz por esse caminho, né, permitindo a integração e o acesso a compreensões muito mais profundas e integradas sobre a vida, o universo e nós mesmos. Gustavo, nessa nova energia, o que eu percebo muito no consultório, no dia a dia, é que muitas pessoas já não querem mais fazer aquilo que elas estão fazendo. Por exemplo, tem um trabalho que ela não se identifica mais, um relacionamento que ela não se identifica mais, só que elas não sabem para onde elas estão indo ainda. Então, isso gera uma insegurança. Nossa, mas e agora, né? Então, o que você daria de dica para essas pessoas nessa nova energia, nessas novas possibilidades? Então, eu diria que tudo isso é um sintoma da mudança, né? Porque a mudança ela começa exatamente com uma insatisfação com aquilo que é, né? E que já não preenche mais a alma. Então, esse sentido, esse desejo de mudança, ele é legítimo, né? E vem da alma. Então, primeiro, ouvir esse chamado, saber que se realmente você não se sente bem com alguma coisa, não quer dizer que você precisa estar naquele lugar ou naquela situação eternamente, né? Você pode mudar. Então eu diria que, primeiro, confiar nessa orientação de você mesmo, nessa insatisfação. E sempre eu volto para essa outra questão, que é uma conexão com a intenção pura, né? Com essa fonte, que podemos chamar de Deus, do que for, né? Uma inteligência maior, porque é ela que abre os caminhos mesmo, né? Você com você pedindo, por favor, me mostre, né, o que eu preciso saber. Porque realmente o que vem, o novo, é desconhecido. Né? Então, muitas vezes as pessoas esperam, né, entender uma situação para dar um passo, né? E isso muitas vezes é o que entrava, é o que impede a mudança de acontecer. Então, essa confiança, essa entrega, né, que muitas vezes é chamado de fé, muitas vezes interpretado equivocadamente, é fundamental. É você se entregar, né, a esses passos, mesmo sem ter todos os detalhes, e perceber, né, como literalmente as conexões importantes vão sendo feitas, as portas vão sendo abertas e esse novo vai se revelando, até que de repente a pessoa se vê já em uma outra situação, né, tendo mudado aquela situação anterior e vivendo uma vida muito mais plena, né, com muito mais prazer, com muito mais perspectiva, né? Então é confiar nisso e saber que nessa nova energia, parte desse processo é que o apoio é muito maior do que jamais foi antes. E isso, para mim, isso eu posso dizer com toda tranquilidade, porque eu tenho vivido esse processo também, né? Então é uma guiança amorosa e benevolente que vai conduzir essa pessoa para onde ela precisa ir. E é claro, a coragem de ir retirando os véus, transformando aquilo que é inapropriado em si mesmo, no seu sistema de crença, na sua forma de lidar com as situações. Então é um processo de transformação, né? A mudança, muitas vezes a pessoa imagina que a mudança é você estar numa situação e alguém vai te apresentar uma outra situação, você sai de uma caixa e entra na outra, linear, sem mudança interior. Não é assim que acontece. Então é confiar que é possível uma transformação de forma benevolente, em estado de graça, né? Quando você se entrega a esse processo e confia. Você falou da palavra confiança. Eu recebi uma vez uma explicação dessa palavra, esotericamente. Eles me mostraram confiança. Então, fiança vem de tecer, de fiar, e de fazer conjuntamente. Então, o que eles me mostraram? Que essa confiança é a gente entender que a gente não está sozinho, que a gente está num grande, né, campo, interagindo com diversas forças de apoio, a gente apoiando, a gente sendo apoiado. E se a gente percebe que tem todo esse campo de apoio, a gente confia, porque a gente percebe que está tudo acontecendo ao mesmo tempo, promovendo essa evolução, né? Exatamente. E é interessante essa analogia da palavra, né, o sentido essencial dela, porque tem a ver também com conceitos. Você perguntou sobre a EMF, né? Nós trabalhamos num campo chamado malha, né? Malha de calibração universal. E o sentido de malha é exatamente um tecido, né? Onde tudo está interconectado. E a realidade é uma malha. Até mesmo as visões científicas mais profundas, como as supercordas, falam desse tecido de realidade interconectado do qual todos nós fazemos parte, nós não estamos separados disso. Só que isso não é estanque, né? E não é apenas algo que está lá, uma estrutura sem consciência. Não, essa malha ela é permeada por consciência, que é o invisível, que é o que a gente chama de espiritual. Né? E esse espiritual é benevolente, é amoroso. Então essa compreensão é fundamental também. Se entregar a isso, essa confiança na benevolência do universo e se permitir ser conduzido e dar os passos, né? Fazer a sua parte, que é o com. Né? Então é uma cocriação realmente, uma parceria cósmica. Muito bom, né? Fantástico. Então eu super te agradeço, né? Você está compartilhando coisas tão bacanas ao longo dos processos,
tanto traduzindo, né, as ensinamentos de Cryon, como compartilhando as suas experiências que são vividas, né, que você coloca o seu coração, como você falou, porque o coração é a parte mais importante, né, a gente compartilhar aquela experiência lá da alma mesmo, né, que isso que vai fazer a gente crescer e trocar, né, que é tão gostoso essa troca. Sem dúvida. E o convite é esse, acho que para todos, né, acho que todos nós estamos sendo convidados a trilhar esse caminho sagrado e compartilhar as bênçãos que esse caminho oferece, né? Cada um tem as suas próprias bênçãos, então tenho certeza que tem muitas pessoas que estão compartilhando isso cada vez mais. E quando nós compartilhamos, integramos, né, e honramos um ao outro, a gente começa essa reintegração, essa tribo cósmica começa realmente a fazer mais sentido e a se encontrar em níveis cada vez mais profundos. E é bacana. E também a questão do MF, se alguém se interessar, achar essa sintonia, né? É uma coisa muito bacana que a gente pode estar explicando mais, se vocês quiserem me procurar para eu falar um pouquinho da minha experiência, né? Porque os clientes que vêm fazer esse trabalho, eles assim, saem transformados, né? Muito gostoso mesmo. E aí eu estou aqui disponível também para esclarecer, para trocar as minhas experiências. Maravilha. Então, né, a Mônica no Espaço Astrolábio, também quem quiser, que tiver mais interesse também se aprofundar, existe o nosso site, que é o faroldeluz.com.br, e também o site do Cryon, né, que é esse mensageiro que esclarece de forma tão profunda e amorosa a respeito desses tempos tão importantes de mudança, né, que é o Cryon, www.cryonportugues.com. Cryon se escreve K-R-Y-O-N, então cryonportugues.com, e lá você tem as mensagens traduzidas, né, e a Mônica aqui pode compartilhar as experiências dela, né, na prática com o MF e com as outras ferramentas que ela traz aqui para esse espaço também, que é um espaço de transformação, de luz, é um posto avançado no caminho para aqueles que precisam, né, desse descanso, dessa luz para seguir. Tá bom. A gente vai colocar aqui embaixo os endereços, né, para as pessoas que quiserem acessar, conhecer mais o seu site, tem sempre coisas muito boas, né, e eu agradeço a confiança, né, de vocês no nosso trabalho, e espero que vocês possam também receber toda essa energia de amor que a gente está colocando. E se vocês gostaram desse vídeo, eu peço para vocês compartilharem com mais pessoas, né, curtirem, e aí a gente vai poder levar essa mensagem para muito mais gente, né? Com certeza, é uma das dádivas dessa nova energia, a tecnologia também, por que não, né? Quando a tecnologia é usada a serviço desse bem maior, da benevolência, da luz, do amor, ela com certeza tem um papel fundamental. Então, valeu. Gratidão e até a próxima. Tamo junto. Até, pessoal. Obrigado. Até mais.